Oi, tirem as crianças da sala porque hoje o assunto é muito sério. A gente tá aqui pra falar de uma coisa que eu gosto bastante, que são teorias da conspiração. Então, antes de colocar o seu chapéu de alumínio, eu quero mostrar pra vocês a minha camiseta. Cara, olha que coisa maravilhosa. Uau. Dungeons and Capybaras. Uou, não tinha como ser mais nerd do que isso. Enfim, recentemente estourou um caso de um tal de Jeffrey Epstein e todo mundo já deve estar sabendo a maior parte do que tá acontecendo. Mas eu achei interessante o fato de que se 10 anos atrás alguém chegasse em mim pra poder falar que a elite se reúne em uma ilha afastada da sociedade pra poder cometer os crimes mais hediondos que existem, eu provavelmente diria que essa pessoa comeu alguma coisa estragada. Mas cá estamos nós, era tudo verdade. Então, infelizmente, vou ter que tirar o meu fone agora, eu me sinto pelado quando eu tô sem ele. Coloquem seus chapéus de alumínio, porque hoje a gente vai fazer uma tier list. Puta merda. Hoje nós vamos fazer uma tier list das melhores teorias da conspiração que eu lembrei. Eu vou ficar com esse chapéu até o final do vídeo, mano, eu tô falando sério. Cara, a thumb é de tier list, só que eu acho que se eu colocar a cara do Epstein vai dar mais view. Então, provavelmente eu vou trocar alguma coisa aí. Mercenário do caramba. Mano, eu gostei muito desse chapéu, acho que eu vou usar ele mais vezes. O chapéu de alumínio ficou muito brabo, filho. Bom, então vamos pras categorias agora. Primeira é real, é basicamente alguma coisa que já foi confirmada ou que todo mundo já sabe que é verdade. A próxima é crível, tipo, se acontecer, a gente não vai ficar tão impressionado assim. Ok, eu acho que é basicamente um meio termo mesmo, eu não consigo pensar em um jeito melhor de explicar isso. Não é nem algo tão absurdo a ponto da gente pensar, esse cara é maluco, mas também não é tão crível assim ao ponto de falar, puta merda, isso é real. Enfim, abaixo do ok, eu acho, a gente tem o parece piada, que é o tipo de coisa que se você falar numa roda de amigos assim, que não gosta desse tipo de assunto, provavelmente vão rir da sua cara. E a última é esse cara é maluco, quando sai da parte da piada e parte pra parte do crime, que é basicamente o que o Monark fez no podcast dele. Eu sou mais louco que todos vocês. Então vamos começar. A primeira teoria da conspiração que eu tenho aqui é essa aqui de uma ilha. Eu escolhi essa imagem pra poder ilustrar, tá bom? Ela não tem relação nenhuma com a origem dessa imagem. Essa teoria aqui diz basicamente que milionários, bilionários, pessoas influentes no geral, se juntam em festas privadas em uma ilha pra poder fazer todo tipo de atrocidade aí, canibalismo. É o bagulho feio mesmo. Cara, isso tá me lembrando de alguma coisa. Acima do peso, mas mau elemento pra caralho, velho. Pronto pro crime, velho. Seu bandido. É real, cara, é real. Ok, por mais que a gente não tenha certeza sobre essas coisas feias que eu citei aqui, é tipo aquela palavra feia com gente menor de idade. Ainda assim, né, é real. Os caras se juntavam lá. Muita coisa acontecia. A próxima, eu vejo que ela não é tão famosa assim aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem um certo limite, assim, pra esse tipo de coisa, sabe? Seres reptilianos controlam a sociedade e se misturam entre os seres humanos pra poder controlar aí a raça humana e fazer o que eles querem. Eu acho que essa daqui tá mais pro parece piada, porque assim, assumir a existência de um reptiliano também é assumir a existência de um alienígena, dependendo do que cada pessoa acredita, e acreditar que essas coisas conseguem se disfarçar no meio dos seres humanos também, cara, tá forçando um pouquinho a barra, tá? É bem meme, só que ao mesmo tempo eu acho que não chega a ponto de ser prejudicial pra outras pessoas, né? A menos, claro, que essa outra pessoa seja um bilionário, porque se você é bilionário e tá na mesma sala que um cara que acha que você é um reptiliano, ele provavelmente vai arrancar sua pele. Então vamos colocar no parece piada. O 11 de setembro foi um trabalho interno. Essa teoria traz algumas evidências, tá bom? Estão implícitas, vamos colocar assim. Por exemplo, o combustível utilizado nos aviões que bateram nas Torres Gêmeas, eles não seriam capazes de destruir vigas de aço, que foi o que aconteceu ali com as Torres Gêmeas, tá? Então eles não atingiriam uma temperatura alta o suficiente para poder fazer os dois prédios desabarem. Uma outra coisa que falam bastante também é sobre como que o jeito que os prédios caíram tava parecendo mais uma demolição controlada do que realmente um acidente de um avião que bateu e pá! Aí você pode pensar que por enquanto é só especulação e ok, faz sentido, mas a coisa fica mais legal quando algum tempo antes desse atentado acontecer, basicamente o maior acordo imobiliário da história dos Estados Unidos até aquele momento aconteceu. Foram mais de 3 bilhões de dólares em seguro, que garantiam pelo menos um seguro financeiro caso acontecesse alguma coisa boba, tipo um incêndio, um ataque terrorista, coisa que todo mundo espera que vai acontecer. Basicamente, 6 semanas depois aconteceu o ataque. Uma das pessoas mais importantes que trabalhavam nas Torres Gêmeas e que tava lá com muita frequência, tipo todo dia, naquele dia em específico,
decidiu tirar férias, decidiu que não ia trabalhar, especificamente no dia do 11 de setembro. Esses dois últimos pontos que eu falei, eu acho mais suspeitos ainda do que os dois primeiros, tá bom? Esse aqui eu vou colocar no crível, tá bom? Eu acho que o fato do 11 de setembro ter sido um trabalho interno é muito crível. Próximo, Área 51. Eu confesso que eu não sou tão fã, assim, de teorias com aliens, tá bom? Eu acho que enquanto a gente tá falando sobre quão horrendas são as pessoas e a personalidade do ser humano, a coisa ainda tá seguindo numa linha que faz sentido, mas sei lá, cara, sei lá, uma teoria de que aliens estão na Terra e de que estão especificamente na Área 51, eu acho já um pouquinho forçado demais. A gente sabe que a Área 51 existe, a gente sabe também que tem segredos por lá, só que assim, todo governo de todos os países do planeta tem sim seus segredos e tem muita coisa que não vai chegar a público. Isso não necessariamente tem a ver com um evento sobrenatural, alienígena, uma porrada de coisa assim. Então provavelmente o que tem lá é, sei lá, uns segredos de estados, umas tecnologias novas, produção de arma ou qualquer coisa mais genérica assim. Então a Área 51 em específico eu vou colocar no ok, porque assim, se surgir alguma coisa, provavelmente não vai ser de lá. Próximo, ok, esse aqui é legal também. O pouso na Lua foi encenado. Essa teoria aqui fala basicamente que o pouso na Lua nunca aconteceu, que durante a Guerra Fria os Estados Unidos não pisou na Lua, e que essas imagens que a gente tem hoje aqui de astronautas por lá, é tudo criado ou em computador ou encenado em algum lugar ali, em alguma região, algum escritório da NASA. Cara, essa aqui eu acho meio paia, pra falar a verdade. Por quê? Tem um ponto sobre essa em específico que eu também quero comentar a respeito das anteriores, tá bom? Em questão do 11 de setembro e por aí vai. Que é contexto histórico. No momento que o homem pisou na Lua, o que estava acontecendo na história da humanidade? Exatamente, a Guerra Fria. Então os Estados Unidos queriam muito se sobressair à União Soviética, porque era basicamente uma guerra ideológica, né? Não era algo pique à Segunda Guerra Mundial. Era realmente mostrar que é você que manda, tá ligado? Mostrar que todo mundo tem mais que abaixar a cabeça porque você é o pique. E os Estados Unidos queriam fazer isso e fez. Então eu consigo acreditar que nesse momento eles foram lá, botaram uma porrada de dinheiro na NASA e falaram, pisa na Lua. Agora, seria mais caro forjar um pouso na Lua do que de fato pousar na Lua naquela época. Eu vou colocar aqui mais no parece piada. O próximo, Bohemian Grove. Olha, que maravilha, Bohemian Grove, oh my god, my beloved. Bohemian Grove, pra quem não sabe, é basicamente uma região ali dos Estados Unidos, se eu não me engano é um parque, algum lugar assim um pouco mais afastado da sociedade, que tem alguns eventos aí, tá bom? E que gente rica se encontra, gente bilionária se encontra, galera influente. Tem muita gente também ali que mora na região, que sempre fica um pouquinho incomodado com aquela porrada de carro muito caro, carro de luxo passando por lá. E Bohemian Grove é um caso em específico que não é só teoria, tá bom? Tipo, a gente já tem algumas coisas ali que realmente são fatos, de que realmente tem uma puta galera que se encontra por lá. Agora, o que eles fazem é meio paia, né? Porque junta um pouquinho o que o Epstein gostava de fazer. Claro que em Bohemian Grove tem aquelas suspeitas básicas de gente rica, adoração ao coisa ruim, sacrifício de pessoas. Eu vou usar um termo aqui pra poder falar do próximo, mas espero que vocês entendam. É sexo surpresa, sabe? Então, assim, é uma coisa feia, cara. Você não pode mostrar pra sua tia crente. Ela infarta se ela ver um negócio desse. Agora, o que é curioso do caso do Bohemian Grove é que, supostamente, um jornalista se infiltrou lá e ele conseguiu gravar algumas coisas que aconteceram ali. Então, tem alguns vídeos de qualidade um pouquinho mais baixa, né? Porque, claro, isso aqui é que nem avistar OVNI. Você tem o seu celular que grava em 4K, mas você tem que gravar com uma batata que grava em 144p. Sempre é um negócio com a qualidade horrorosa, mas enfim. Um suposto vídeo de uma das reuniões que acontecia aí no Bohemian Grove, e o bagulho é cabuloso, filho, é um negócio bem feio. E fora isso, ainda tem alguma galera aí, rica e influente também, que fala sobre isso. Uma das pessoas que falou sobre foi o Ryan Garcia, que é um lutador, e ele meio que jogou a merda no ventilador. Ele estava falando sobre como que os caras fizeram coisas horrendas ali no Bohemian Grove. E ele falou ali que Bohemian Grove é real. They took me to the fucking woods, bro, and I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I fucking will show you every fucking video you could ever fucking believe. Bohemian Grove is real. Então, assim, isso é no mínimo suspeito, eu acho. Se você quiser saber mais, eu recomendo demais o vídeo O Culto dos Donos do Mundo, que foi feito pelo JJ. Bohemian Grove, eu tô na dúvida entre o crível e o é real. Porque, assim, meio que tem provas disso, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, não gerou alvoroço nenhum. Eu vou colocar no crível, porque se surgir hoje qualquer tipo de informação, qualquer tipo de notícia falando sobre o Bohemian Grove, eu vou olhar e falar, nossa,
interessante. Finalmente tivemos confirmação. Não vai ser um negócio tão fora da curva. Bohemian Grove, incrível. Próximo. Illuminati. Puta merda, isso aqui é clássico, hein, velho? Uma sociedade, mais uma vez, composta por bilionários, pessoas influentes e zaz, que controla a humanidade. O problema de uma teoria da conspiração é que, na maioria das vezes, depende muito do que a pessoa quer dizer. No caso dos Illuminati, se você me falar especificamente que tem uma camada da sociedade que se beneficia das desgraças que acontecem com a humanidade, eu vou falar completamente real. Tem países que fazem muito dinheiro com guerras, então nessas horas até que faz bastante sentido eles desejarem que guerras aconteçam, mas não tem nada muito fora da curva, não. Agora, se você vem falar de reptiliano, aí eu vou ficar meio... Pô, cara, eu acho que o que você fumou tá estragado. Os Illuminati eu vou colocar no ok, eu acho, porque pra mim não é nem tão absurdo assim, mas também não é tão real, sabe? Eu acharia um pouquinho forçado se realmente existisse. Próximo, Terra plana. Eu acho que eu nem preciso falar nada, né? Essa aqui é a teoria mais estúpida que eu já vi em toda a minha vida. Se você conhece alguém que acredita na Terra plana, esse cara é maluco. Menção honrosa ao documentário que a Netflix fez sobre terraplanismo, que juntou basicamente várias pessoas que acreditavam na teoria da Terra plana. E no final os caras provaram que a Terra era redonda. Isso aqui foi engraçado demais. Próximo, Pizzagate. Puta merda. Esse aqui eu não vou me aprofundar muito porque é uma coisa um pouco mais recente, tá bom? Se a gente der uma volta completa aqui, a gente vai perceber que Pizzagate tava falando basicamente a mesma coisa que as outras teorias da conspiração aqui estão falando também. Bilionários fazendo coisas que não deveriam ser feitas com menores de idade. E nesse caso específico de Pizzagate, diz que eles utilizam o termo pizza como um código, entendeu? Para tráfico CCC, de menores de idade, crianças. É uma coisa assim que não tem muito fundamento, pelo menos não olhando de fora. Confesso que eu não sei muito a respeito dessa teoria aqui em específico. Então eu vou colocar no ok, eu acho, porque também é outra coisa que eu acho que se vier a público hoje, eu não vou ficar tão impressionado assim, tá? E que também, se for mentira, meio que ok, não é como se essas elites já não fizessem isso. Próximo, coloquei a imagem do ChatGPT aqui só pra ilustrar. Ok, essa teoria da conspiração aqui diz essencialmente que tecnologias vêm ao público tardiamente. O que eu quero dizer com isso? Uma tecnologia que é fornecida para o público hoje já existe na mão de governos e de pessoas que têm muito, mas muito dinheiro há muito tempo. Essa aqui eu vou até tirar o chapéu de alumínio, porque, mano, isso aqui é praticamente confirmado. Você já consegue imaginar isso. Não é só uma questão de que gente rica tem acesso a mais coisas. Isso aí todo mundo sabe. Se não fosse assim, ninguém gostaria de ser rico. Mas isso aqui essencialmente diz que a tecnologia que está na sua mão hoje já existe há muito tempo. Só que ela chegou para você hoje porque quem queria usar já usou e ok. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem acesso aí a inteligências artificiais que podem manipular imagens, podem criar pessoas, tem ali o uso mais básico também de fazer um texto, pesquisar isso, pesquisar aquilo, mas essa tecnologia já existe há muito tempo e ela só chegou pra gente agora. Sabe-se lá por quê? Particularmente, eu acredito bastante nessa aqui, tá bom? Eu vou colocar ela no crível, porque é o tipo de coisa que você não precisa parar pra pensar muito a respeito pra achar ela ok. Tipo, é fácil de acreditar nisso, é isso que eu quero dizer. Próximo. Essa aqui também tá feia, rapaziada. Kuru. Kuru é uma doença. Como eu acho que esse vídeo vai ser desmonetizado, mas não é como se eu ganhasse algum dinheiro com o YouTube. E a gente tem a teoria de que Jeffrey Epstein adquiriu Kuru. Eu coloquei a imagem de um cérebro para poder ilustrar isso. Kuru é uma doença extremamente rara e, simplificando, ela ocorria ali na Papua Nova Guiné. Como que se adquire essa doença? Comendo cérebros infectados. Você já deve imaginar aí por que é uma doença extremamente rara, porque em 99% do planeta Terra não existem mais rituais de canibababá, sabe? A caleba, blá blá blá. Eu tô tentando falar de um jeito pro YouTube não detectar as coisas que eu tô falando, mas acho que não vai dar certo. Em rituais de carne de gente, existia sim essa doença que poderia ser adquirida ao ingerir especificamente o cérebro de uma pessoa. E não faz muito tempo que um vídeo do Jeffrey Epstein foi ao público, que era um vídeo mó nada a ver, ele se gravando assim, mostrando a boca e os dentes e tal, e era meio esquisito. E tinha muita gente falando que aquilo ali era sintoma de Kuru. E o simples fato dele estar apresentando os sintomas dessa doença já significa uma coisa feia aí, né? Acho que dá pra entender onde eu quero chegar, né? Eu acho que essa aqui é real, tá, rapaziada? Só que eu acho que eu vou colocar no ok. É o tipo de coisa que, assim, precisa de confirmação, precisa de gente pra falar se é real ou não. Mas, cara, se acontecesse, se chegasse ao público que o Epstein tá aí com Kuru, eu, particularmente, não acharia tão absurdo assim, tá? Doenças são criadas em laboratório. Isso aqui eu já acho bem ok, já dá pra imaginar isso. Tô falando aqui especificamente que doenças são criadas em laboratório e não necessariamente que elas têm algum propósito de ser utilizada
como uma arma biológica, por exemplo. Basicamente, o que me fez colocar isso aqui? Eu vi uma matéria do G1 falando que um relatório de agência dos Estados Unidos afirma que o Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês. Isso aqui não significa nada, foi um relatório dos Estados Unidos. É basicamente os Estados Unidos falando: ô rapaziada, surgiu dali, ó, os caras deixaram escapar. E a China, por sua vez, disse que essa informação é considerada de baixa confiança. Baixa confiança não é zero confiança, né? Então, eu não sei, tem uma pequena chance. Não que isso vai fazer muita diferença, porque não importa se uma doença é criada em laboratório ou existe na natureza, se você adquirir ela, você precisa dar um jeito de tratar. Então essa aqui em específico, eu acho que eu vou colocar no crível, pra falar a verdade. Porque não tem nada dizendo que sim nem que não, só que a indústria farmacêutica é bem esquisita, então provavelmente isso é real. Bom, essa aqui é a minha opinião a respeito dessas teorias da conspiração. Eu deixei de fora algumas teorias que eu considero mais absurdas, como por exemplo a de que pessoas são substituídas por clones. Essa eu acho que já força um pouquinho a barra, não sei se vocês concordam com isso, mas eu tô gravando esse vídeo aqui porque é um assunto que eu gosto, eu acho interessante a gente pensar nessas maluquices. Além disso, também tem uma questão de que recentemente o Jim Carrey apareceu completamente diferente de como ele é naturalmente. Teve muita gente falando aí que ele foi trocado, que ele foi clonado, que a pessoa que tá ali não é o Jim Carrey de verdade que a gente conhece. Eu já queria fazer esse vídeo quando todo o caso Epstein veio a público, não porque o caso Epstein é uma teoria da conspiração, mas porque é uma coisa tão absurda que há alguns anos atrás, como eu disse no começo do vídeo, seria assim considerado uma teoria da conspiração, e se provou real. É como se a única diferença entre uma teoria da conspiração e a verdade fossem 10 anos. Então assim, por mais que alguma coisa aqui pareça muito, mas muito absurdo, lembre-se que em algum momento da história da humanidade, o caso do Epstein também parecia muito, mas muito absurdo. E para finalizar esse vídeo, eu tenho aqui a teoria mais assustadora que eu já vi, que é o It is what it is. É o que é. As coisas são do jeito que são. Não existe nenhum tipo de conspiração por parte de bilionários, pessoas famosas ou influentes. Não, as coisas simplesmente são do jeito que são. O mundo é essa loucura mesmo, o mundo é esse caos. Tem gente que faz coisa ruim, mas isso não necessariamente significa que tem uma mente maldosa por trás. E essa daqui eu vou colocar no... Eu sou o Kurt, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like, compartilha e aquelas coisas que todo mundo já sabe. Tchau, tchau! Até mais. Eu não tenho pensamentos suicidas. Eu amo minha vida. Eu jamais acabaria com a minha vida. Eu amo a minha vida, ok? Tudo bem? Ok, então.